Então, meu nome é Martin Coy, eu sou professor de Geografia Aplicada e Estudos da Sustentabilidade no Instituto de Geografia da Universidade de Innsbruck. E nós aqui, eu com o meu grupo de trabalho, nós já participamos no projeto Odisseia, financiado pela União Europeia, e continuamos agora cooperar com o projeto INCT Odisseia, tendo em vista que já estamos desenvolvendo desde muitos anos pesquisas numa das regiões que faz parte das regiões prioritárias do INCT, que é a região de Mato Grosso, principalmente o corredor da BR-163, Cuiabá-Santarém, onde eu, pessoalmente, estou desenvolvendo pesquisas desde 87, mais ou menos. Nós estamos concentrando os nossos estudos nesse eixo da rodovia Cuiabá-Santarém, porque esse eixo, como você provavelmente sabe, é uma das áreas prioritárias e hotspots, você pode dizer assim, da expansão do agronegócio na base da soja, e nossos trabalhos estão focalizando principalmente as relações campo-cidade, as mudanças das relações campo-cidade sob a influência da expansão do agronegócio. Então, por isso, essa região nos parece ser uma região ideal, e a nossa situação de poder comparar assim as situações num período bastante amplo de quase 35 anos, naturalmente é uma situação bastante privilegiada para observar mudanças que ocorreram e que estão ocorrendo, e isso combina bem com as perspectivas do INCT e das outras pesquisas dos colegas, por exemplo, dos colegas franceses da Universidade de Rennes, com quem a gente também tem, naturalmente, bons contatos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante de enfatizar que a região do Cerrado, muitas vezes, pelo menos nas últimas 2, 3 décadas, principalmente as mudanças que ocorreram no Cerrado não receberam a devida importância e a devida o reconhecimento da opinião pública, e inclusive também da ciência, no âmbito dos debates sobre as mudanças climáticas, por exemplo, em comparação com as florestas amazônicas. Sem dúvida, a transformação e o desmatamento na Amazônia, naturalmente, é um tema principal nesse contexto, mas a transformação do Cerrado, que ocorreu numa velocidade bastante grande e numa extensão muito grande, é um processo que tem importância não só no contexto da temática das mudanças climáticas, como também no contexto da questão da biodiversidade. E nosso interesse como geógrafo da geografia humana, mas é de entender melhor as lógicas de ação, vamos dizer assim, dos atores, dos agentes que têm um papel importante na transformação do uso do solo, principalmente, e as consequências que isso tem não só a nível das relações homem-meio ambiente,
mas também nas relações de produção, nas relações sociais, etc. Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva, vamos dizer, socioambiental, e nesse contexto, principalmente, as redes de produção, ou você poderia chamar as redes de produção globalizadas, são de maior interesse para nós, e nós nos interessamos as consequências da globalização a nível para as mudanças a nível local, regional. E dentro de uma perspectiva um pouco maior do global change, a globalização e as mudanças climáticas têm que ser visto como processos interdependentes e que têm que ser visto em conjunto. Eu acho um desafio muito grande e você poderia talvez dizer uma constante assim nas narrativas regionais nessa região é a percepção, são as percepções ou são as relações societais com a natureza que predominam nessas regiões que você pode chamar certo tipo de frente pioneira, né? Você tem que se lembrar que essa região do norte de Mato Grosso é uma região de imigração, é uma região onde já nos anos 70 chegaram principalmente migrantes do sul do Brasil, numa política de instalar projetos particulares, projetos privados de colonização, e a região em que nós concentramos as nossas pesquisas, a cidade de Sinop. Sinop significa, como você talvez sabe, Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, então uma cidade que hoje tem 140 mil habitantes, no norte de Mato Grosso, já tem no seu nome essa herança sulista, não é? Essa tradição, essa história local tem muito a ver com uma percepção dos recursos, com uma percepção da natureza, porque as frentes pioneiras, ou nas frentes pioneiras, a transformação da natureza em bens economicamente valorizados é um fenômeno fundamental. E durante muito tempo, essa região de Sinop foi uma região caracterizada pela extração da madeira, não é? Sinop era um dos grandes centros madeireiros do Brasil, pode-se dizer assim, pelo menos do sul da Amazônia, e com a chegada de gente, de gente mais capitalizadas. Então, aí, a expansão do agronegócio que chegou para a região vindo do sul desse eixo da BR-163, ficou o processo dominante. E o que é bem claro, isso causou um boom econômico muito claro, muito bem visível, mas esse boom econômico, naturalmente, tem dois lados da mesma medalha. Tem esse boom, quer dizer, a história de sucesso, e, por outro lado, você tem os custos ambientais e os custos sociais também, porque esse boom tem uma certa exclusividade e nem todo mundo vai participar nessa situação. E eu acho que entender essas lógicas é algo muito importante para entender como as pessoas agem, quais são os discursos que eles reproduzem, naturalmente, nesse sentido da região de sucesso, e isso, naturalmente, influencia também muito as possibilidades de desenvolver, vamos dizer, perspectivas alternativas.
Bom, eu acho que a gente tem que ter em mente que as nossas pesquisas se desenvolvem em outros contextos socioeconômicos, né? Quer dizer, nós temos, por um lado, a presença do sojicultor, que é um grande produtor que tem, naturalmente, uma lógica bem diferente do que os pequenos produtores que, para muitos dos nossos colegas nas outras áreas de atuação do INCT, é o, vamos dizer, o público alvo ou público são os grupos com quem os colegas cooperam. Então, no nosso caso, esse ator é bem diferente. Nós temos, ao lado disso, atores que para nós eram muito importantes quando a gente se concentra nessas relações campo-cidade, porque o nosso interesse é de entender como funciona vamos dizer, a governança, de certa maneira, nessas regiões. E aí as cidades têm um papel fundamental, porque são elas os lugares aonde quase todo o negócio, vamos dizer, em torno do uso da terra, etc., se realiza. Então, nossa abordagem metodológica provavelmente se diferencia bastante dos outros grupos, porque também na cidade são representantes, por exemplo, dos grandes traders internacionais, são concessionários de empresas de implementos agrícolas, são representantes de empresas de consultoria, etc., que formam, vamos dizer, o ambiente local dessa, como nós chamamos, cidade do agronegócio. E ela se diferencia, naturalmente, bastante das situações de regiões de pequenos produtores. Já no campo, você pode observar que a expansão do agronegócio também modifica bastante a situação social, tendo em vista que muitos dos produtores de soja, dos grandes produtores de soja, já não vivem nas suas propriedades. Eles vivem na cidade, porque para eles a cidade é o seu campo de atuação, né? Na empresa tem um administrador, etc., etc. Mas tudo isso faz com que esse contexto social é bem diferente. Por outro lado, nos últimos anos, nós tentamos também identificar algumas situações, vamos dizer, no nicho que existe nessa situação dominante do agronegócio, que são, por exemplo, grupos que vivem em assentamentos, assim, no meio das grandes propriedades, grupos que camponeses que fazem parte de antigas invasões que depois foram transformados em assentamentos do INCRA, etc. Então, aí, naturalmente, tem mais uma semelhança àquilo que os nossos colegas nas outras áreas fazem. Mas, quer dizer, metodologicamente, eu vejo nesse contexto do agronegócio um outro contexto, outros desafios em comparação com aquilo que os nossos colegas na região de Santarém ou na região no Pará estão fazendo. Eu gostaria de mencionar que, em função dos contatos de longa data que existem com o CDS da UNB, com outros pesquisadores na Universidade de Brasília, nós conseguimos de assinar um convênio entre as nossas universidades, que é da Universidade de Brasília e a Universidade de Innsbruck, e assim, no âmbito desse convênio, a gente
está situando a nossa cooperação com o INCT, por um lado, e, por outro lado, nós já fizemos várias vezes projetos de estudo, você poderia chamar talvez assim, no âmbito do nosso curso de mestrado aqui na Universidade de Innsbruck. Nós temos uma especialização que nós chamamos Geografia do Desenvolvimento. Bom, a gente naturalmente sabe que esse conceito de desenvolvimento é um conceito que a gente tem que discutir. E no âmbito dessa especialização, nós já fizemos dois projetos de estudo com 15, 16, 17 estudantes de mestrado. Nós terminamos diretamente antes do início da pandemia, em 2020. Nós estivemos 3 semanas com um grupo de estudantes ali, fizemos mapeamentos, aplicamos outros métodos assim nesse sentido das relações campo-cidade. Nós, inclusive, estabelecemos bons contatos com universidades locais, principalmente com o campus Sinop da Universidade Estadual de Mato Grosso, da Unimat, e toda essa também com o campus da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, existem bons contatos nesse sentido. Desses contatos surgiram publicações, por exemplo, um livro, eu vou só mostrar aqui, um livro que tem um título Estratégias de Expansão do Agronegócio em Mato Grosso, que surgiu dessas cooperações. É um objetivo da gente de também publicar os nossos resultados, não somente em revistas internacionais, quer dizer, em língua inglesa, mas também em português, para tentar ficar no diálogo não somente com a comunidade científica, mas também com a comunidade local regional. E eu acho que isso é um ponto fundamental de, vamos dizer, tentar chegar a um outro tipo, se a gente pode dizer assim, de ciência, que seja uma ciência que também seja consciente da sua responsabilidade social, de sua responsabilidade com as comunidades e com a sociedade local. E isso é também uma mensagem que nós sempre tentamos transmitir aos nossos estudantes, que inclusive também fazem um grande esforço para também traduzir os resultados deles em português, etc. Então, eu acho que esses projetos, essas possibilidades, como também a participação no INCT, para nós, é uma chance muito grande de intensificar essa cooperação internacional. Eu acho que isso é sempre uma temática bastante, vamos dizer, complicada, porque, logicamente, principalmente nesses temas que nós trabalhamos, nós queremos, naturalmente, contribuir algo que não seja somente, vamos dizer, engavetado nas revistas científicas. Então, mas, por outro lado, também é claro que muitas das pesquisas que nós fazemos não são pesquisas técnicas, não são pesquisas diretamente, vamos dizer, aplicáveis, né? São pesquisas que contribuem para um melhor entendimento de contextos, etc. Então, a nossa tentativa de contribuir não são somente esse tipo de publicações, talvez mais acessíveis do que as publicações em revistas internacionais, que nós também naturalmente fazemos. Uma outra forma era, no passado, a execução de vários workshops com
stakeholders, com agentes locais sobre as temáticas. Outra forma é a tentativa de, através dos diálogos locais, intensificar a troca de experiências, a transmissão de resultados. Outra forma é a tentativa, através do contato, não somente com a Universidade de Brasília, mas também através do contato com universidades locais, de tentar chegar a um público local, que são principalmente estudantes, que, ao meu ver, tem um papel fundamental vamos dizer, nas transformações socioambientais que todos nós esperamos que iriam existir nessas regiões um dia, e para isso você naturalmente precisa esse contato com essas pessoas. Eu acho que, primeiro, nós temos que parabenizar os nossos colegas brasileiros que conseguiram esse prolongamento do INCT. Eu acho que é uma boa chance de também continuar assim, nessa linha que já existe desde um bom tempo. No que diz respeito à nossa participação, também naturalmente depende sempre das possibilidades que nós temos no que diz respeito conseguir financiamentos nacionais ou europeus. A gente tem todo o interesse de continuar com as nossas cooperações, com os nossos trabalhos nessa região. Atualmente não tem um plano bem fixado o que vai acontecer, quando vai acontecer, mas naturalmente tem várias intenções, várias ideias, não somente no que diz respeito à continuação dos nossos trabalhos nessa região de Sinop. Você poderia também chamar isso um pouco monitoramento daquilo que acontece nas mudanças, nas transformações. Nós, entre os nossos últimos focos assim de temas que nós queríamos intensificar foi a temática das potencialidades que existem em loco para transformações socioambientais. A gente se interessava para a projetos a nível da cidade, mas também nessa relação cidade-campo, de alternativas, por exemplo, pequenas iniciativas que têm no sentido de iniciativas agroecológicas, pequenas iniciativas que têm no sentido de circuitos econômicos locais na base de produção de alimentos, etc. Então, quer dizer, atividades que não se integram nas lógicas do agronegócio, mas que são importantes para essas regiões. Isso é um ponto que para nós seria um ponto assim na perspectiva que merece, ao meu ver, um estudo mais detalhado. Os contatos já existem. Um outro aspecto que inclusive foi objeto de uma tese de doutorado que foi terminado no final do ano 2021, de um colega, do Christoph Huber, que trabalhou sobre a expansão, as estratégias de expansão do agronegócio em Mato Grosso, seria também de
comparar um pouco aquilo que aconteceu, ou que acontece na BR-163, nesse corredor da BR-163, Cuiabá-Santarém, com outras regiões, principalmente com a região do Vale do Araguaia, que inclusive abordamos naquela publicação que eu venho de mostrar, uma região onde a expansão do agronegócio acontece recentemente e, naturalmente, é interessante de comparar como funcionam os mecanismos desse processo. Então, nesse sentido, esses são alguns aspectos que eu acho, a nível da pesquisa, tem um potencial bastante grande e nós temos que ver como podemos construir as bases e os contextos formais, financeiros, para poder continuar nessas pesquisas. Pois é, eu acho que essa pergunta que você está colocando é uma das perguntas fundamentais. Então, quer dizer, se a gente pensa como funcionam e como surgem mudanças, então a gente precisa de, vamos chamar de inovações sociais, de inovações socioambientais, né? E dentro das teorias que em inglês se chamaria Transition and Transformation, a questão é enfatizada qual é a função e o potencial dos chamados nichos, que, de certa maneira, apresentam um caráter radicalmente diferente ao seu entorno, como esses nichos poderiam, vamos dizer, sair do nicho e como eles poderiam se integrar, vamos dizer, ser parte de um regime que, assim, nesse sentido, teria uma maior importância. Mas você colocou muito bem que muitos desses nichos que existem a nível local, através de grupos na cidade e também nos assentamentos, por exemplo, que se entendem de ser diferentes. Então, por exemplo, não tem muita lógica que vou dar um exemplo muito simples. Não tem muita lógica que o tomate que você compra no norte de Mato Grosso seja transportado mais de 3.000 quilômetros do Ceasa de São Paulo, se você poderia produzir perfeitamente aquele tomate nos arredores daquelas cidades. Quer dizer, tem uma série de situações muito estranhas que você encontra ali e aonde você teria, vamos dizer, potenciais locais que poderiam cumprir esse papel. O grande problema, ao meu ver, é que em situações economicamente favoráveis, como quais a gente tinha nos últimos anos no que diz respeito aos mercados mundiais da soja, então, uma situação que não conhece, assim, que não percorre crises profundas que talvez em outras partes, outros setores do Brasil sejam, assim, presentes. Então, nessas situações, é complicado de convencer que alternativas são importantes, podem ser viáveis e podem ser interessantes, né? Então, eu vejo, como você também mencionou, que a lógica do agronegócio no momento é tão dominante que esses nichos continuam sendo nichos, mas mesmo assim eles são importantes e o que eu acho também importante é uma consciência cada vez mais perceptível das sociedades locais, dos intelectuais locais, dos acadêmicos locais, dos estudantes, por exemplo, naquelas universidades na região, que entendem que isso, que um futuro sustentável, um futuro que se baseia nas ideias da sustentabilidade, tem que
tomar outros rumos, que não sejam, por uma vez só, a substituição da lógica do agronegócio por uma outra lógica, mas pelo menos de oferecer aquelas iniciativas, aquelas inovações sociais que existem, o maior espaço. E, nesse sentido, eu acho que é importante de também buscar nessas cidades, nessas regiões, nessas relações campo-cidade que parecem tão claramente dominadas, e não só parecem, que são tão claramente dominadas pela lógica do agronegócio, mas mesmo assim de procurar nesses contextos essas alternativas que existem às vezes assim no escuro, não muito abertamente visto, e de discutir como essas iniciativas poderiam achar um espaço um pouco maior. Eu acho que a universidade, a academia, tem um papel fundamental nesse sentido. Bom, é também claro que muitos, vamos dizer assim, dos jovens que vêm para a universidade vêm com uma outra perspectiva. Eles vêm, por exemplo, eles são filhos de sojicultores, naturalmente querem conseguir todos os conhecimentos técnicos, etc., para administrar uma fazenda, uma empresa, uma agroindústria, vamos dizer assim, que tem toda ok, naturalmente, mas eu acho que a academia, isso é um desafio também para os nossos colegas em loco, quer dizer, eu falo agora realmente das universidades, dos acadêmicos, dos professores, dos pesquisadores naquelas regiões. Eles têm um papel fundamental para também apresentar a essa, vamos dizer, a essa nova elite local, porque vai ser a nova elite local regional, que existem também alternativas, que existem outros lados daquela situação, que existe a necessidade de refletir sobre assim um futuro socioambientalmente viável, sobre um futuro sustentável, né? E principalmente de pensar em todos os aspectos da sustentabilidade e não somente o que muitas vezes é também um mal-entendido no uso do conceito da sustentabilidade, não somente pensar na sustentabilidade econômica de um certo caminho. E eu acho que, nesse sentido, a universidade tem um papel fundamental. Ela tem o potencial de fortalecer e intensificar diálogos locais, academia, grupos sociais, sociedade local. Ela tem o grande potencial de também formar as plataformas para diálogos, vamos dizer, entre centros nacionais, tipo UNB, INCT, CDS, que naturalmente funcionam fora dessas regiões, mas as universidades locais podem servir como plataformas também de diálogo com esses atores, e, naturalmente, isso funciona também, deve funcionar também a nível internacional. Então, nesse sentido, eu vejo uma função muito importante também, um dever da gente de retribuir às universidades locais, regionais, os conhecimentos que a gente acumula, consegue através dessa longa tradição de pesquisa nessas regiões.